A história da astronomia é uma jornada épica que nos leva das civilizações antigas até as fronteiras do universo conhecido. Ao longo dos milênios, a curiosidade humana e a busca pelo conhecimento transformaram nossa compreensão do cosmos. Esse é o relato de como aprendemos a decifrar os segredos do céu. Nos primórdios da civilização, nossos ancestrais olhavam para o céu com admiração e reverência. Monumentos como Stonehenge e as pirâmides do Egito serviam tanto como templos religiosos quanto como observatórios astronômicos. Eles alinhavam suas construções com eventos celestes, marcando solstícios e equinócios com precisão impressionante. Os povos antigos observavam o céu por motivos práticos, como determinar a melhor época para atividades como caça, plantio e colheita. O céu também orientava práticas religiosas e decisões comunitárias. Há evidências de conhecimento astronômico em documentos, monumentos e arte rupestre de culturas como chinesa, babilônica, maia e egípcia, com registros de mais de 5.000 anos. Esses vestígios incluem tanto mitos sobre a origem do universo quanto aplicações práticas, como os calendários precisos e desenvolvidos pelos egípcios, que previam fases da lua e estações do ano. Os babilônios foram um dos primeiros povos a registrar sistematicamente os movimentos dos corpos celestes. Com suas tábuas de argila, eles mapeavam o curso dos planetas e estrelas, desenvolvendo calendários e previsões astronômicas que orientavam a agricultura e a religião. A criação do zodíaco remonta à antiga Babilônia, aproximadamente no segundo milênio antes de Cristo. Os babilônios foram os primeiros a dividir o céu em 12 partes iguais, associando cada uma dessas partes a constelações específicas que correspondem aos signos do zodíaco que conhecemos hoje. Essas divisões e associações eram inicialmente usadas para fins astrológicos e calendáricos, ajudando na previsão de eventos sazonais e em práticas religiosas. Os gregos antigos adotaram e adaptaram o sistema babilônico por volta do século V a.C. Eles incorporavam suas próprias mitologias e observações astronômicas, contribuindo para a forma que o zodíaco tem hoje. Cada signo foi associado a uma constelação específica e a um conjunto de características mitológicas. Nessa época, a astronomia e a astrologia tinham o mesmo significado. Na Grécia Antiga, a astronomia começou a tomar uma forma mais científica. Filósofos como Aristóteles e Ptolomeu desenvolveram modelos do universo que, apesar de imperfeitos, serviram como base para os estudos astronômicos por muitos séculos. O modelo geocêntrico de Ptolomeu, que colocava a Terra no centro do universo, dominou o pensamento ocidental até a Renascença. Há cerca de 2.500 anos, os estudiosos gregos desenvolveram conceitos essenciais para a astronomia moderna, baseando-se no conhecimento herdado de outros povos e no desenvolvimento de uma visão racional da natureza. Embora mantivessem diversas crenças sobre o mundo natural, os gregos procuravam fundamentá-las com base em evidências. Também tivemos pensadores gregos que desenvolveram e influenciaram a matemática e a astronomia. Por exemplo, os estudos de Tales de Mileto foram utilizados como base para diversos conceitos matemáticos geométricos e astronômicos. Filósofos como Demócrito defendiam a existência de outros planetas semelhantes à Terra. Em contraste, Aristóteles acreditava que a Terra era o único lugar habitável do universo. Ele postulava que o universo era finito
esférico e composto por várias camadas, cada uma contendo um astro que orbitava a Terra fixa no centro. Essas ideias influenciaram diversos modelos e explicações sobre a Terra e o universo, repercutindo por milênios na história da humanidade. A astronomia grega foi utilizada no Ocidente por séculos, principalmente pelo fato da filosofia aristotélica ter sido adotada pela Igreja Católica, que não permitia que outro modelo fosse aceito a não ser o geocêntrico. Astrônomos como Al-Batani e Al-Sufi corrigiram erros nos modelos gregos e desenvolveram novos instrumentos de observação, como o astrolábio. A Revolução Copérnica no século XVI trouxe uma mudança paradigmática. Nicolau Copérnico desafiou a visão geocêntrica com sua teoria heliocêntrica e colocava o Sol no centro do sistema solar. Essa ideia radical foi inicialmente controversa, mas abriu caminho para uma nova era de descobertas. Galileu Galilei, com seu telescópio aprimorado, fez observações que confirmaram o modelo copernicano, observando luas orbitando Júpiter e as fases de Vênus. Mais tarde, Isaac Newton, com suas leis de gravitação universal, forneceu a base matemática para entender o movimento dos corpos celestes, unificando a física terrestre e celeste. Antes da chegada dos europeus, a América já era habitada por diversos povos que desenvolveram conhecimentos baseados em longos períodos de observações e vivências. Cada povo evoluiu como civilização, criando uma rica base de saberes. No território brasileiro, as populações indígenas nativas possuíam suas próprias informações e interpretações sobre a realidade, compartilhando esse conhecimento entre gerações. No passado, os indígenas brasileiros usavam seus conhecimentos astronômicos para orientação geográfica, observando o movimento aparente do Sol no céu. Os grupos que habitavam o litoral entendiam a relação entre as fases da Lua e as mudanças das marés. Para determinar as melhores épocas de plantio, colheita e caça, os povos indígenas associavam as estações do ano, identificadas pela posição das estrelas no céu e as fases da Lua, à biodiversidade local. Atualmente, há mais de 240 grupos indígenas no Brasil, muitos dos quais vivem totalmente ou parcialmente isolados. Para esses grupos, o conhecimento derivado da observação da natureza continua sendo essencial para as ações cotidianas. Ao longo da história, a astronomia tem sido uma das ciências mais fascinantes e desafiadoras, explorando os mistérios do universo e expandindo nosso entendimento sobre os cosmos. No entanto, a contribuição das mulheres para essa área frequentemente foi subestimada ou ignorada. Desde os tempos antigos até os dias atuais, as mulheres enfrentam barreiras significativas para entrar e prosperar no campo da astronomia. Ainda assim, muitas delas superaram essas dificuldades, deixando um legado duradouro e abrindo caminho para futuras gerações de astrônomas. Hoje, vamos explorar a jornada inspiradora de alguma dessas mulheres pioneiras, começando com Caroline Herschel. Essa figura central que marcou um antes e depois na astronomia. A vida e as realizações de Caroline ilustram não apenas os desafios enfrentados pelas mulheres em sua época, mas também o impacto significativo que elas podem ter na ciência quando são dadas oportunidades. De suas descobertas de cometas e nebulosas ao reconhecimento tardio, mas merecido, Caroline Herschel é apenas uma das muitas mulheres cuja paixão e perseverança revolucionaram nosso entendimento do universo. Caroline Lucretia Herschel foi a primeira mulher a descobrir um cometa.
Nascida em 16 de março de 1750, em Hannover, na Alemanha, ela marcou a história das mulheres astrônomas com suas contribuições significativas, incluindo a descoberta de diversos cometas e de uma galáxia. Além disso, Caroline catalogou cerca de 2.500 nebulosas, que é uma nuvem interestelar de poeira e gases. E foi a primeira mulher a ser remunerada no campo da astronomia. Após a morte de seu pai, Caroline se mudou para a Inglaterra com seu irmão William Herschel, que era na época músico e professor. Ele sustentava a casa enquanto ela cuidava das tarefas domésticas. William decidiu mudar de profissão, partindo para o campo da astronomia, e Caroline ficou muito feliz com essa mudança, apoiando seu irmão. Em 1782, William e Caroline foram contratados pelo rei George III, com William assumindo o posto de astrônomo e Caroline atuando como sua assistente. Nessa função, Caroline fez inúmeras contribuições científicas importantes, tornando-se a primeira mulher na Inglaterra a receber uma posição no governo. Entre as muitas descobertas da astrônoma, destacam-se a galáxia elíptica M110 e o cometa 35P Herschel-Rigoli, que recebeu seu nome. Um dos maiores feitos de Caroline, em conjunto com seu irmão, foi a atualização do catálogo de John Flamsteed, registrando mais de 2.500 nebulosas e 560 estrelas descobertas. Juntos, eles também descobriram o planeta Urano. Em 1828, Caroline foi premiada com a Medalha de Ouro da Sociedade Astronômica de Londres, sendo a primeira mulher a receber tal honraria. Além dessa medalha, a cientista recebeu diversas outras honrarias durante sua vida. Em 1835, foi eleita membro honorário da Sociedade Astronômica Real e, em 1838, tornou-se membro honorário da Academia Real Irlandesa. Em 1846, Caroline recebeu a Medalha de Ouro pela ciência do rei da Prússia. Nessa época, ela já tinha 96 anos de idade. Caroline Herschel deixou um legado de trabalho duro e inspiração, sendo lembrada como uma pioneira na astronomia e uma figura central da história das mulheres na ciência. Em 1857, surgiram outras mulheres que contribuíram significativamente para a história da astronomia: as computadoras de Harvard, ou calculadoras de Harvard. Foram um grupo de mulheres que, antes da era dos computadores modernos, dedicaram-se à análise manual dos dados de observação do céu noturno. Conforme relatado pelo Instituto de Astrofísica das Canárias, IAC, o trabalho meticuloso dessas mulheres proporcionou avanços significativos e benéficos duradouros para a astronomia. Entre as notáveis cientistas desse grupo estavam Wilhelmina Fleming, descobriu a nebulosa cabeça de cavalo e criou o primeiro catálogo DREP para a classificação de estrelas. Anne Cannon desenvolveu um sistema para classificar estrelas das mais quentes às mais frias. Henrietta Levy, que identificou aproximadamente 2.400 estrelas e descobriu o padrão de variabilidade das cefeidas, estrelas gigantes. Cecilia Payne concluiu que o hidrogênio e o hélio são os elementos que têm mais abundância no universo e foi pioneira na aplicação das leis da física atômica ao estudo da densidade dos corpos estelares. Também lembramos de mais uma figura super importante para a ciência, Jocelyn Bell Burnell. Jocelyn Bell Burnell é uma renomada astrônoma nascida na Irlanda do Norte, em 15 de julho de 1943. Sua carreira científica começou a ganhar destaque durante seus primeiros anos no Cambridge, onde ela participou da construção de um radiotelescópio revolucionário que entrou em operação em 1967. Jocelyn era responsável por operar o telescópio e analisar os resultados obtidos. Em novembro de 1967, enquanto examinava as vastas quantidades de dados, ela notou um sinal peculiar.
e repetitivo que inicialmente confundiu os cientistas. Com persistência e precisão, Jocelyn identificou um sinal como sendo de uma estrela de nêutrons em rápida rotação, conhecida hoje como pulsar. Essa descoberta foi uma das mais significativas da astronomia no século XX, pois os pulsares se tornaram ferramentas essenciais para estudar a física extrema dos corpos celestes. A descoberta dos pulsares foi um marco, mas também gerou controvérsias. Em 1974, o Prêmio Nobel de Física foi concedido ao seu orientador de doutorado, Anthony, e ao astrônomo Martin, mas Jocelyn não foi incluída na premiação, o que gerou um debate significativo sobre o reconhecimento das contribuições das mulheres na ciência. Apesar disso, Burnell continuou a ter uma carreira científica prolífica e respeitada. Ela recebeu numerosos prêmios e honrarias ao longo de sua vida, incluindo a Medalha de Ouro da Sociedade Astronômica Real e a Medalha Copley Royal Society. Em 2018, ela foi premiada com o Prêmio Especial da Revelação em Física Fundamental e generosamente doou a quantia do prêmio para criar bolsas de estudos destinadas às mulheres, minorias e refugiados a se tornarem físicos. Jocelyn é uma figura inspiradora, não apenas por suas contribuições científicas, mas também por seu compromisso em promover a igualdade e inclusão na ciência. Sua descoberta dos pulsares abriu novas fronteiras na astronomia e continua a influenciar pesquisas e descobertas até hoje. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a antiga NACA, Comitê Consultivo Nacional de Aeronáutica, evoluiu para se tornar a NASA, Administração Nacional Aeronáutica e Espacial, desempenhando um papel crucial na corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Durante esse período, mulheres desempenharam papéis fundamentais, especialmente as conhecidas como The Computers, ou as computadoras, que eram predominantemente mulheres negras. Elas enfrentaram significativo preconceito racial em uma época marcada pela segregação. 3 grandes nomes se destacaram nesse contexto: Katherine Goebel Johnson, Dorothy Johnson Vaughn e Mary Jackson. Essas mulheres afro-americanas estiveram na linha de frente da corrida espacial, contribuindo diretamente para o avanço dos Estados Unidos na exploração espacial. Seus feitos foram essenciais para o sucesso das missões que eventualmente levaram o homem a sair da órbita terrestre, desafiando barreiras raciais e de gênero e deixando um legado inspirador na história da ciência e da igualdade. Katherine Johnson, nascida em 26 de agosto de 1918, foi uma matemática, física e cientista que contribuiu para enviar o homem à Lua. Mas antes de alcançar destaque, passou por muitos desafios na NACA, até receber o devido reconhecimento. Katherine ingressou na NACA em 1953, inicialmente como computadora responsável pela computação e análise de dados relacionados às aeronaves. Logo depois, avançou para a divisão de controle de orientação da divisão de pesquisa de voo. No entanto, ela e outras mulheres negras eram segregadas pela cor, sendo conhecidas como computadoras de cor, obrigada a usar banheiros separados para negros e comer separado das mulheres brancas, até o encerramento da segregação racial na NACA em 1958. A partir deste ano, até 1986, Katherine ocupou o cargo de técnica aeroespacial, onde desenvolveu os cálculos da trajetória de voo de Alan Shepard, na primeira viagem dos Estados Unidos da América ao espaço em 1959. Além disso, em 1969, calculou a trajetória da Apollo 11, que enviou astronautas à Lua. Ao longo de sua carreira, Katherine publicou 26 artigos científicos e seu impacto como pioneira na ciência espacial e computação lhe rendeu diversas honrarias e medalhas, além de incentivar outras estudantes a se dedicarem
aos estudos e seguir carreiras científicas. Em 2015, Catherine recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade do presidente Barack Obama e também foi reconhecida como pioneiro de uma mulher negra que fez contribuições significativas nos campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E a NASA honrou sua memória nomeando seu prédio de pesquisa computacional em sua homenagem. Um filme que podemos citar é Estrelas Além do Tempo, baseado na história real de 3 mulheres afro-americanas, Catherine, Dorothy e Mary, que trabalharam na NASA durante os anos de 1960. Elas desafiaram as normas raciais e de gênero da época para desempenhar papéis cruciais no programa espacial dos Estados Unidos, especialmente no lançamento do astronauta John Glenn em órbita. O filme destaca suas lutas contra o preconceito e sua perseverança em um ambiente denominado por homem, e ilustrado suas contribuições fundamentais para a ciência e a conquista espacial. O filme foi dirigido por Theodore Melfi. Ele também foi um dos roteiristas do filme, baseado no livro de não-ficção de Margot Lee, que conta a história das mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA. Katherine Johnson, interpretada por Taraji Henson, é retratada como uma matemática excepcional que desafia as adversidades do preconceito racial e de gênero na NASA durante os anos de 1960. Sua habilidade em calcular trajetórias precisas de voo foi fundamental para o sucesso das missões espaciais americanas, incluindo o voo orbital de John Glenn. Catherine é mostrada como uma figura determinada e brilhante, cujas contribuições científicas foram essenciais para a corrida espacial e abriram caminhos para mais mulheres na ciência e na tecnologia. Dorothy Vaughan, interpretada por Octavia Spencer, é retratada como uma mulher talentosa e determinada que trabalha na NASA como supervisora de um grupo de computadores afro-americanos. Ela também enfrenta desafios raciais da segregação, mas sua habilidade em programação e computação é fundamental para a transição na NASA para o uso de computadores eletrônicos. Dorothy é mostrada como uma líder que luta pelos direitos e oportunidades de suas colegas, contribuindo de maneira essencial para o avanço das mulheres e afro-americanos na agência espacial durante a corrida espacial. Mary Jackson, interpretada por Janelle Monáe, é retratada como uma engenheira talentosa e determinada na NASA durante os anos de 1960. Ela também enfrenta os obstáculos devido ao preconceito e luta para conseguir a promoção necessária para se tornar a primeira engenheira afro-americana da NASA. Mary é mostrada como alguém que desafia as normas da época, buscando oportunidades de avanço profissional em um ambiente predominantemente masculino e branco. Sua história destaca sua habilidade excepcional e seu compromisso com a igualdade, além de suas contribuições significativas para a exploração espacial dos Estados Unidos. A inclusão das mulheres na astronomia é uma vitória emocionante e inspiradora que transcende gerações. Pioneiras como Caroline, Jocelyn, Catherine, Dorothy, Mary não apenas desafiaram as normas sociais e científicas de suas épocas, mas também iluminaram o caminho para futuras cientistas. Suas histórias são um testemunho poderoso de coragem, determinação e excelência. Elas transformaram desafios e conquistas, provando que gênero e a cor da pele não limitam o potencial humano. A celebração de suas vidas e legados nos lembram da importância de continuar lutando por igualdade e reconhecimento, inspirando meninas e mulheres ao redor do mundo a seguir seus sonhos e alcançar as estrelas.